o Espírito Santo nos consagra para uma missão. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos do batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Toda a comunidade acompanha silenciosamente rezando para que o Espírito Santo seja derramado sobre estes crismandos. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Na unção do crisma, o crismando é investido e consagrado para uma missão, a missão de Jesus Cristo. Por isso, recebe a força do Espírito Santo. Felipe recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Lucas recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Luiz Felipe recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Isto. Miguel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Vocês respondam quando o bispo fala, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Vocês dizem amém. Depois o bispo vai dizer, a paz esteja contigo, e vocês respondam, contigo também. Kaique recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Francisco recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Guilherme recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ísala recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Valmir recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo.
Maria Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Flávia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Lívia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Marina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Bianca Stephanie, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Shirley, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Mateus, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Hugo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Leandra, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isabelle, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Nicole, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maicon, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isadora, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Gabriela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Otávio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Fabrini, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Clara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Lívia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Alex, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus.
Paz esteja contigo. Maicon, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Giovana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Franciele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Francisco, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Raíssa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Lara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Welson, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isso. Laura, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Angélica, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Geraldo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Clara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Brenda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Graciele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Aissa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Fernando, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Cauane, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Eduardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Laura, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Hugo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Mateus, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Bruna, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus.
Paz esteja contigo. Luciele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Laura, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Cleonice, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Frederico, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Francisco, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Daniel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Lucas, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Eduardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Júlia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Emily, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Nicole, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Samuel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Carla Vitória, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Lucas, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Victor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Eduardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Betânia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Aline, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isabel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo.
Marcela recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Clara recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. João Vitor recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Vinícius recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Aparecida recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriele recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isabela recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Raica recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Pedro Rafael recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Laiane recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Joyce recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Mariane recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Daniel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Paulo Victor recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Bárbara recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Heitor recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Pedro Lucas recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Adrian Gabriel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Pedro Vitor recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Daiane recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus.
Paz esteja contigo. Estela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Júlia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Amanda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Kevin, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ailton Júnior, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Beatriz, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Tailã, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isabela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Carolina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Welbert, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Simon, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Pedro Victor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. João Paulo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Hugo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Lucas, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Juan Nunes, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Wendell, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo.